Graça e paz, irmãos. Vamos a mais uma reflexão e o texto que eu separei para a nossa reflexão de hoje está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e versos 26 e 27, que nos diz assim: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nesse momento aqui, o apóstolo Paulo ele está combatendo uma corrente judaizante que surgiu dentro da igreja, dizendo o seguinte, alguns líderes da igreja começaram a dizer para os irmãos que era necessário eles voltarem àqueles velhos rudimentos, aquelas velhas práticas da lei mosaica, ou seja, que era preciso primeiro aqueles irmãos se tornarem judeus para depois eles serem realmente cristãos verdadeiros. E Paulo vai escrever à igreja dizendo que não, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao ponto que nós vamos encontrar aquele texto tão conhecido nosso no capítulo 1, quando Paulo ele chega a dizer assim à igreja: olhem, ainda que mesmo nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além deste que nós já vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja: considerem essa pessoa maldito, separem ele do meio de vocês. Não é? Então o conselho de Paulo é esse, que nós não nos apartemos desta tão grande verdade. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele está dizendo que é pela fé em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Assim como também lá no Evangelho de João, nós encontramos isso no capítulo 1 e o verso 12. O texto vai nos dizer, não é, que Deus, pela fé em Cristo Jesus, nos recebeu em sua família como seus filhos. Claro, não filhos como Jesus foi, porque Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O Salmo 2 vai dizer também: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos recebe em sua família por amor de seu Filho Jesus. E somente aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus é que vão se submeter ao batismo. Porque o batismo, como nos diz aqui o texto, ele é o despojar da carne. O texto vai dizer assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então somente os verdadeiros filhos de Deus é que vão se submeter ao batismo. Não simplesmente o batismo cerimonial apenas, mas o verdadeiro batismo, aquele que surge no coração e que é demonstrado também ali com a profissão de fé e aquela cerimônia pública, dando testemunho de que agora nós somos filhos de Deus. Porque esses que se batizam, eles se despojam da carne. Eles estão tirando, essa carnalidade da sua vida e abrindo espaço assim para que entre o Espírito de Deus e sejam revestidos de Cristo. Então a ideia de ser revestido de Cristo aqui, só quem pode ser revestido de Cristo são aqueles que se despojam da carne através do batismo. Lá no batismo nós sepultamos o velho homem, nós mortificamos esse velho homem carnal e agora uma nova criatura, um novo ser em Cristo surge para viver espiritualmente e não mais para a carne. E é interessante a ideia que o texto coloca aqui, como de alguém que sai daquele momento do batismo ali, não é? Porque o batizando, quando ele sai das águas, ele sai todo revestido de água, ele sai todo molhado. Então a ideia é essa, é que no batismo, com esse ato, nós também agora estamos nos negando completamente, sepultando esse velho homem e agora revestido de Cristo, pronto para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas o se revestir de Cristo é você passar a ser mais parecido com Cristo. É você assumir, um caráter cristão, verdadeiramente cristão. E aí nós observamos que os que se revestem de Cristo são aqueles que vão pensar como Jesus pensou. Então o cristão ele não pensa mais como ele quer pensar, ou de acordo com o pensamento mundano, mas ele pensa como Cristo pensou. O cristão, aquele que se reveste de Cristo, ele também vai sentir aquilo que Jesus sentiu. Então o verdadeiro cristão, ele não sente mais, as emoções dele não são mais como as emoções das pessoas do mundo. É diferente, é uma emoção diferente porque nós estamos revestidos de Cristo. O agir do cristão é um agir diferente e não mais como agem as pessoas do mundo, aquelas que estão na carne. Mas nós agora somos revestidos de Cristo e a nossa ação vai ser diferente. Então, ser revestido de Cristo é estar mais parecido com Cristo. Por isso eu preciso dizer a você: se despoje da carne,
se revista verdadeiramente de Jesus e seja mais parecido com Jesus. É tempo de reflexão, é tempo de nós refletirmos sobre tudo isso. A volta de Jesus, ela se aproxima e nós precisamos realmente nos despojarmos de todo vestígio da carne e nos revestirmos verdadeiramente do Senhor Jesus. Então pense como Jesus pensou, sinta como Jesus ele sentia e ele sente, e haja como Jesus agiria diante de todas as situações. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, e em outro momento nós estaremos juntos novamente.